Olá, irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre o tempo da ira de Deus. É um assunto recorrente no canal, pelo menos agora eu estou falando sobre o arrebatamento da igreja e expondo as ideias do pré-tribulacionismo e as ideias do pós-tribulacionismo. Eu tenho falado para vocês que o Apocalipse revela com precisão o tempo da ira de Deus, então eu vou falar através desse vídeo. Deixe o seu gostei no vídeo, compartilhe o vídeo no Facebook e não se esqueça de se inscrever no canal. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Luiz do canal Reino Eterno. Só para recapitular o assunto e para você ficar por dentro da ideia, o pré-tribulacionismo ensina que a ira de Deus é a grande tribulação. A ira de Deus não é nenhum outro momento senão a grande tribulação. Eles pegam alguns versos, mas não pegam esses versos que eu vou mostrar para vocês, que são versos claríssimos. E qual é a jogada? Se eu provo para você, através de alguns versos que nem está falando tanto da grande tribulação, mas se eu mostro para vocês, se eu convenço vocês que a ira de Deus é a grande tribulação, eu vou em 1 Tessalonicenses capítulo 1, capítulo 3, capítulo 5 e mostro Paulo falando que Deus nos livra da ira futura. Na sua mente, a ira futura vai se converter em grande tribulação, logo, Deus nos livra da grande tribulação. Mas eu vou mostrar para vocês que grande tribulação é a ira do inimigo. É a ira da grande Babilônia sobre o povo de Deus. E Deus vai permitir que isso aconteça para que haja testemunho dele. Aí depois que a ira do inimigo recair sobre o povo de Deus, e eles, por amor à palavra, não negarem a sua vida até o fim, aí vem a ira de Deus sobre o reino do inimigo. É lógico até, né? Mas vamos para os textos. Apocalipse, capítulo 6, verso 12. Você pode ir no grego, no hebraico, no aramaico, você pode ir no latim, em qualquer língua. Vai estar escrito exatamente isso. A pessoa que estiver disposta a torcer isso, ela está disposta a qualquer coisa. E vi quando abriu o sexto selo e houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de silício e a lua toda se tornou em sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Vou subir um pouco aqui para a gente pegar o verso 14. Não pense que o que foi falado aqui sobre a figueira, vento forte, é somente blá blá blá. Tem revelações aqui. E diz, o céu recolheu-se como um livro que se enrola. Todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Isso faz nos lembrar diretamente Mateus 24. Os poderes do céu serão abalados, e então vereis o sinal no céu, o Filho do Homem, vindo com poder e glória. Os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, aqui está escrito os chefes militares, e os ricos e os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, textos que tem nos profetas, falando a respeito inclusive da ira de Deus. Vamos pegar o verso 16. E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Agora presta atenção no verso seguinte. Porque é vindo o dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Quem está falando esse texto não são os ímpios. Não são os ímpios que estão falando, escondei-nos, são os ímpios que estão falando essa parte, né? Escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Aí João complementa, porque esse é um texto que se encontra nos profetas. Quem conhece esse texto é somente quem estuda os profetas, os ímpios não estudam os profetas. Porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Primeiro, uma seleção de textos aqui, eles aparecem nos profetas. Essa parte que o sol se escureceu, a lua se tornou em sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra. Esses textos, eles estão em Isaías e estão espalhados, não se encontra tudo em um verso só. Essa parte que diz que os reis, os poderosos, pequenos e grandes, se esconderam nos montes, nas rochas, e dizia, caí sobre nós os montes.
Ou seja, é melhor morrer com os montes caindo sobre nós do que enfrentar a face daquele que está vindo. Jesus está vindo aqui. E esses textos se encontram nos profetas. Aí vem um outro texto que está no profeta, Joel, falando do lagar da ira de Deus. Porque é vindo o grande dia da ira deles. Aqui o texto-chave, quem poderá subsistir? Se encontra nos profetas. Já pensou se eu fosse ler e abrir todos os profetas para mostrar isso daqui para vocês? Ficaria muito grande o vídeo. E é claro que eu pretendo fazer isso em um outro vídeo. Vocês podem até me lembrar. Porque é muito bonito, é muito lindo fazer isso. Porque você vai ver que o Apocalipse tem a função de revelar. O Apocalipse, só nessa partezinha aqui, ele fez a junção de textos aparentemente não relacionados e colocou tudo como um evento que estava tudo relacionado. Mas são textos espalhados, Isaías, vários capítulos, os que eu consigo lembrar, né? Deve ter até mais. Joel, Oséias não, Amós. E essa parte aqui das pessoas se escondendo nos montes tem outro profeta. Então só nesse pedacinho aqui, irmãos, foi uma junção de vários profetas. E o que é interessante aqui? Disse que é vindo o dia da ira de Deus. Mas aqui, irmão, grande tribulação já ficou para trás. Aqui é a ira de Deus sobre o reino do iníquo. Agora eu pergunto para você, você tem coragem de torcer um texto desse? Deus livra a igreja desse momento. A ira de Deus, que no próprio Apocalipse está revelando o tempo com precisão, e a ira de Deus ela está representada em 7 cálices da ira de Deus, e o último cálice que cai sobre a grande Babilônia, no qual arrebenta com a terra, e no qual se consume a ira de Deus, se completa a ira de Deus, se encontra tudo em Apocalipse. E os cálices da ira de Deus não caem sobre quem tem a marca de Deus, cai sobre quem tem a marca da besta. Mas o tempo da ira ficou claro aqui. Um texto que aqui já poderia fechar o assunto. É claro que eu posso estar falando aqui fechou o assunto, quem torcer esse texto aqui está disposto a torcer tudo. Essa fala pode estar na boca de um pré-tribulacionista a respeito de outro texto no qual ele está lendo errado. Isso pode estar acontecendo comigo. Mas leia o texto, irmãos. Eu tenho certeza do que eu estou lendo aqui, vocês vão estar lendo aí. O tempo da ira está aqui, no final da grande tribulação. Não tem que pegar outros textos para chegar numa conclusão. Mas existem outros textos em Apocalipse. Vamos ler mais um. Apocalipse 11, verso 15. Eu nem quero ler todo o capítulo aqui, irmãos, porque nós estamos falando aqui do toque da última trombeta. E aqui tem muita revelação, muita mesmo. Se vocês encontrarem um vídeo de um pré-tribulacionista explicando Apocalipse 11 e provando que essa trombeta aqui não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja, portanto não tem nada a ver com a última trombeta que Paulo falou em 1 Coríntios 15, vocês me mandem um vídeo, me mandem um link, porque eu nunca vi isso. Em toda a vida de cristão minha, eu nunca vi um pré-tribulacionista explicar esse texto. E eu queria ver se a explicação teria sucesso. Vamos ler o toque da última trombeta. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, que é a 7ª e é a última. E houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Verso 16. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tens tomado o teu grande poder e começaste a reinar. Verso 18. Iraram-se, na verdade, as nações. Então veio a tua ira. Veio a tua ira. Mas antes disso, as nações estavam iradas. Veio a tua ira. E o tempo de serem julgados os mortos, tanto também os que morreram na grande tribulação. E o tempo de dares a recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos, aos que temem o teu nome, e pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Final da grande tribulação, tocou a última trombeta, chegou a ira de Deus. Isso está em concordância com o 6º selo, no qual Cristo está vindo. Textos semelhantes a de Mateus 24,
e chegou o tempo da ira de Deus. E aqui está se cumprindo o mistério de Deus anunciado aos seus servos, os profetas. E esse mistério de Deus, eu não vou falar tudo aqui no vídeo, mas eu quero só dar um parecer para vocês. Esse mistério de Deus que está em Apocalipse 7, que diz: nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, anunciado aos seus servos, os profetas. Ali a revelação é maravilhosa.